Você não é ninguém. Já ouviu essa frase com certeza? Ou alguém falou isso com você, ou você mesmo se sentiu um ninguém. Às vezes nós chegamos no fundo do poço, né? Em algum determinado momento de nossas vidas passamos por tantas lutas que achamos que ali é o fundo do poço, que nós não somos ninguém, ou que alguém mesmo nos insulta falando que não somos nada, que não somos ninguém. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler no versículo 7 até o versículo 10. A palavra de Deus diz assim: mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também nas fraquezas, nos insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades, pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. O Senhor nos chama para algo muito maior que nós. Isso nós temos que entender. A partir do momento que nós entendemos que o nosso ministério é muito maior que a nossa vida, que as nossas fraquezas, que os nossos problemas, aí nós vamos romper. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala bem que é quando ele está fraco que o poder de Cristo se aperfeiçoa nele. E muitas das vezes nós nos sentimos fracos também, nos sentimos debilitados. Eu gosto muito de lembrar de Moisés, quando o Senhor chama Moisés, lá em Êxodo 3, né? Você pode ler depois. A primeira vez quando Moisés acha que ele precisa libertar os israelitas, Moisés vai com a força do próprio braço. Então ele comete um assassinato, né? Ele mata aquele egípcio e ele foge dali. E quando o Senhor chama Moisés, após, se eu não me engano, uma passagem de 40 anos no deserto, né? Moisés já está mais velho, mais maduro, né? Já passou já com uma vasta experiência. E o Senhor chama Moisés ali. E Moisés a todo momento questiona o Senhor, né? Não, pai, eu não sou capaz, eu sou tímido, eles não vão acreditar em mim, né? E o Senhor sempre falando com ele. Isso mostra por quê? É a graça do Senhor. A palavra do Senhor tem poder. A direção do Senhor tem poder. Nós temos que trazer isso para o nosso ministério, para a nossa vida também. Todas as vezes que eu e você pensarmos que com a força do nosso braço nós vamos obter sucesso, nós vamos conseguir alcançar algo, aí nós seremos destruídos. Aí nós vamos cair. Não é com a nossa força que nós vamos vencer, mas com a força de Cristo. Precisamos do Senhor nessa batalha. Se a gente se lembrar de Davi, né? Quando Samuel vai lá para ungir Davi, a palavra fala que Davi era moço, jovem, de belos olhos, cabelo ruivo, fora do padrão de um guerreiro, totalmente fora do padrão de um rei, mas o Senhor tem os meios diferentes dele de agir, né? A gente vê de uma maneira, mas o Senhor vê completamente diferente. A maneira como o Senhor faz a obra dele, né? É completamente diferente como nós fazíamos. Às vezes a gente espera multidão, às vezes você está esperando reconhecimento, às vezes você foi contratado para ser caixa, o seu papel é receber o dinheiro, contar o dinheiro, fechar o caixa, administrar o caixa, e aí no final do expediente o seu gerente vai pedir para você lavar o banheiro. E muitas das vezes você vai receber essa notícia com impacto, né? Você não vai querer fazer desvio de função. Eu fui contratado para isso e estão me chamando para aquilo. Só que muitas vezes nas nossas vidas nós vamos ter que nos rebaixar, vamos ter que diminuir, né? Porque é quando somos fracos que somos fortes. Moisés, como bem eu disse no início, Moisés ele foi para o deserto. Imagina, a vida inteira, né, de Moisés, ele é criado aonde? No palácio, né, como um príncipe. E aí, num piscar de olhos, quando ele vai com a força do próprio braço, que ele achava que ele conseguiria resolver aquele problema sozinho, ele é enviado para o deserto. E ali no deserto não tem sombra, não tem água fresca. Ele vai ali para a casa de Jetro, seu sogro, e ali ele vai passar por um período de 40 anos de aprendizado, para só assim o Senhor chamar ele. Nós temos que ir diante do Senhor humildes. Nós temos que reconhecer
as nossas fraquezas, aí é que o Senhor vai nos usar, né? Moisés, ele vira para Deus e fala assim, Senhor, quem sou eu para ir lá e libertar aquele povo? Aí sim o Senhor fala assim, agora sim eu quero que você vai. Agora sim você está preparado. Então todas as vezes que você se posicionar como um servo, você está preparado. Se o Senhor te chamou como um missionário, você tem que entender que o Senhor deu um dom para você, para ir lá, para ministrar a palavra. E esse dom, ele não pertence a você. O Senhor te capacitou, esse dom é do Senhor. Nós temos que usar os nossos dons para a honra e glória do Senhor. Nós não podemos nos gabar. Se você recebeu uma promoção no seu emprego, se você virou gerente, subiu de cargo, tenha em mente que você é canal de bênção ali naquele local. Você não é melhor do que ninguém. Por fim, de deixar aqui também uma passagem que vai estar lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. O Senhor chamou aquilo que era desprezável, aquilo que era loucura, aquilo que não era nada, para confundir o que era, o que é sábio, o que é algo. Os meios que o Senhor usa são diferentes. Se você pegar todas as Escrituras, nós vamos encontrar meios assim. O Senhor, quando chama Abraão, né, e fala que dele sairia uma grande nação, uma grande descendência, Abraão nem filhos tinha. Jacó, ele enganou, ele era trapaceiro, né? Passou a perna em Esaú, seu irmão, por um prato de comida. Ele fugiu, ele enganou o irmão dele. E tudo que a gente for pegar na Bíblia, a gente vai ver como os improváveis, os que o Senhor chamaram. Paulo era Saulo de Tarso, um homem que perseguia os cristãos, um homem que matava os cristãos sem piedade. E ele tem um encontro com Jesus Cristo ali na estrada de Damasco, indo para Jerusalém. E o Senhor transforma a vida de Paulo tão grande que ele foi o maior pregador. Se a gente for pegar a maior parte do Novo Testamento, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Esse homem, tão usado pelo Senhor Jesus Cristo. Pedro, quando Jesus chama Pedro, ele era muito explosivo, né? Pedro, ele falava pensando e pensava falando. Ele não tinha filtro, ele agia por impulso. E Pedro, ele também foi mudado, foi transformado. Então o Senhor chama, não conforme os dons assim, externos, o que a gente vê pela finança, pelo corpo físico. O chamado que o Senhor tem para nós é muito maior, claro. Quando o Senhor me chamou, eu me assustei. Eu sou líder de adolescentes aqui da minha igreja. E quando o Senhor me chamou, eu me assustei. Deus, como assim? Eu vou liderar, os jovens, adolescentes? Eu não tenho essa capacidade. Quem sou eu na fila do pão? O Senhor chamou homens improváveis, se a gente for olhar, para missões mais improváveis ainda. Josué, vamos lembrar de Josué. Josué, depois que Moisés, andou com esse povo teimoso, desobediente, e Moisés não ia entrar na terra prometida, e o Senhor fala para Josué assim, se prepara. De Deus, ele fala claramente, abra comigo, Vamos fazer um parêntese aqui rapidinho. Abra comigo lá em Josué, no capítulo 1, verso 1. Olha o que o Senhor fala. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, verso 2. O meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Olha que impactante. O Senhor, sem delongas, sem rodeios, fala assim, Moisés, meu servo, está morto e você vai liderar esse povo. Então imagina, creio eu que a palavra aqui não fala que Josué ficou nervoso.
Mas ele ficou nervoso, irmãos. É claro que ele ficou. Já era uma nação, era um povo muito numeroso. E ele tinha presenciado que era um povo desobediente, um povo abençoado, dizendo. Mas Josué, ele se apegou ao Deus de Moisés. E assim tem sido comigo, e eu quero convidar que assim seja com você. Só que nós temos que nos alinhar a uma coisa. O chamado que o Senhor tem para nós é muito grande, mas nós temos que nos lembrar das palavras de Paulo, que nós não podemos ficar orgulhosos, que é quando vier as lutas, as batalhas, as circunstâncias contrárias, as dificuldades, que o poder de Cristo vai se aperfeiçoar em nós e que a graça dele é tudo que nós precisamos para romper em fé. E muitas das vezes o crente tem esquecido disso. Imagina o apóstolo Paulo, após a sua conversão, ele fica um período distante, ele aprende a palavra mais, ele aprende sobre Jesus. E depois disso aí ele vai e ele deslancha. Só que ele encontrou muitos problemas, muita oposição. Foi um homem que foi muito machucado, torturado, preso, açoitado. E ele permaneceu firme. Porque aqui no início, no início da palavra que a gente leu, no início deste vídeo, a palavra bem aqui no início, ela vai dizer lá, em 2 Coríntios, mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi. Recebi uma doença dolorosa. Aqui a palavra do Senhor vai dizer, alguns teólogos até debatem entre si, que o apóstolo Paulo não sabe se ele foi levado fisicamente, se o espírito dele foi levado ao céu, mas ele viu o paraíso. Ele viu coisas ali que ele não teve permissão de contar para ninguém. Então ele sabia o que ele viu. Isso deu um gás para o apóstolo Paulo, um ânimo a mais, porque ele já tinha ouvido a voz do Senhor Jesus Cristo. Isso que mudou tudo. Só que depois dessa visão, que ele viu, ele contemplou do paraíso, o apóstolo Paulo, ele deslanchou. E ele não permitiu que as lutas e as circunstâncias difíceis o impedissem. E ele também não se gabou. Sobreveio sobre ele alguma enfermidade que muitos não sabem se era física, se era espiritual, mas era um problema que ele tinha. Mas ele reconhecia que era quando ele estava fraco, que o poder de Cristo era mais forte na vida dele. Que seja assim na sua vida também. Se hoje você está trabalhando em um local que está difícil, lembre-se dessas palavras. O Senhor está com você. E é no meio da sua fraqueza que o poder do Senhor Jesus Cristo vai se aperfeiçoar em você. Se você está no ministério e está difícil, você está passando luta, está complicado, lembre-se, o Senhor está com você. Não é quantidade, é qualidade. Eu trago isso para a minha vida, porque às vezes a gente espera quantidade, mas é qualidade. Aqui é a Marcele, faço parte desse canal que o Senhor tem colocado no meu coração. Caminhe na palavra. Quero pedir a você que venha curtir esse vídeo, compartilhar, ative o sininho de notificações, se inscreva aí também, porque fazendo isso o nosso canal vai crescer não por mim, mas o nome do Senhor está crescendo mais e mais. Se você também puder, compartilhe esse vídeo, Muitas pessoas precisam da palavra do Senhor e você estará evangelizando essas vidas, levando o nome de Cristo a quem precisa, E o Senhor abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.